Você se sente despedaçado por dentro, como se nada mais fizesse sentido e sua vida tivesse perdido o rumo. Talvez você acredite que suas feridas são profundas demais, ou que seus erros apagaram tudo que Deus poderia ter planejado para você. Mas ouça esta verdade eterna, porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Essa promessa não é apenas uma frase bonita, é o fundamento de uma restauração divina que começa hoje. Vamos mergulhar em como Deus não apenas vê suas ruínas, mas as transforma em propósito. Vamos mostrar como a dor que hoje consome você pode ser o mesmo canal pelo qual Deus manifestará sua glória em sua vida. Você está pronto para entender o que Deus reservou para você? Sentir-se despedaçado por dentro não é algo que sempre se possa explicar com palavras. É um peso invisível que se arrasta em silêncio. Uma tristeza profunda que não aparece por fora, mas que vai quebrando a alma por dentro, lentamente como uma ferida que nunca cicatriza. Talvez você tenha chegado a um ponto em que não sabe mais se vale a pena continuar, se há algo além dessa dor, se em meio a tanto caos ainda existe um propósito real para a sua vida. E embora não pareça, esse sentimento de vazio pode ser exatamente o lugar onde Deus está começando a escrever algo novo em você. Porque os planos de Deus não se constroem sobre fortalezas humanas, mas sobre corações quebrantados. No Salmo 34:18, uma verdade que muda completamente nossa perspectiva é revelada. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Este versículo não é apenas uma promessa reconfortante, é uma declaração de intenções. O lugar que outros evitariam, Deus habita. O que o mundo descarta, Deus toma para levantar algo que ninguém mais pode imaginar. Em muitas ocasiões, o que acreditamos ser nosso fim é apenas o início da obra mais significativa que Deus fará em nossas vidas. Olhe para a história de José. Ele foi vendido por seus irmãos, traído e encarcerado injustamente, esquecido por aqueles que prometeram ajudá-lo. Tudo em sua vida parecia indicar que ele havia sido abandonado por Deus. Mas foi nesse processo de humilhação e sofrimento que o propósito divino começou a tomar forma. O que parecia um beco sem saída era, na verdade, o caminho para o palácio. Em Gênesis 50:20, José diz a seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para realizar o que hoje se vê, salvar a vida de muita gente." Essas palavras não nascem de uma vida fácil, mas de uma vida despedaçada que foi completamente restaurada pela mão do Senhor. Às vezes, o que está destruindo você agora será o que o impulsionará ao seu destino eterno. O problema é que quando você está no meio da dor, tudo parece escuro. E isso é natural. O quebrantamento nubla a visão e distorce a esperança. Mas isso não significa que Deus não está agindo. Muitas vezes sua obra mais profunda acontece no silêncio. É nesses momentos que você está sendo mais moldado. Como o oleiro com o barro, Deus não descarta o que se quebra. Ele o refaz. Jeremias 18 nos mostra como Deus diz ao profeta para observar a casa do oleiro. Lá, o vaso que estava sendo feito se estragou nas mãos dele. Mas o oleiro fez outro, conforme lhe pareceu melhor. Assim Deus age conosco. Ele não desiste, não se dá por vencido, não diz isso não serve mais. Ele diz: vou refazê-lo melhor. O quebrantamento então não é destruição, mas transformação. É o espaço onde Deus começa de novo. Muitos dos homens e mulheres que Deus usou poderosamente foram pessoas despedaçadas. Moisés fugiu de um assassinato e terminou no deserto, pensando que sua vida havia acabado. No entanto, foi ali, em meio à solidão e ao anonimato, que ele ouviu a voz de Deus por meio de uma sarça ardente que não se consumia. Em Êxodo 3:12, Deus lhe diz: vai, porque eu estarei com você. Essa promessa não foi dada em um trono ou em um templo, mas no pó do deserto a um homem despedaçado por seu passado. E foi exatamente desse lugar que nasceu seu chamado. O mesmo acontece com Elias, que após uma grande vitória espiritual, caiu em uma profunda depressão. Ele se escondeu em uma caverna, desejando a morte. Mas foi ali que Deus lhe falou com um sussurro suave. Não para repreendê-lo,
mas para revelar que sua história ainda não havia terminado. Às vezes acreditamos que Deus nos usa apenas quando estamos bem, quando somos fortes, quando temos tudo sob controle. Mas isso não é o que a Escritura ensina. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo testemunha o que Deus lhe disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que revelação impactante! Deus não está esperando que você seja forte. Ele está esperando que você reconheça sua necessidade dele. Quando você faz isso, seu poder começa a operar em você de maneiras que você nunca imaginou. Suas lágrimas não são um sinal de derrota, são a prova de que seu coração ainda é sensível à presença dele. E é aí que ele pode entrar, curar, levantar e usar. Nesse processo, um dos maiores perigos é acreditar que você não vale mais nada. O inimigo sussurra que você está acabado, que não tem mais propósito, que seus erros cancelaram seu chamado. Mas isso é uma mentira. A Bíblia está cheia de pessoas que falharam, mas foram redimidas e transformadas. Pedro negou Jesus 3 vezes na hora mais crítica. Qualquer outro teria descartado, mas Jesus o restaurou com ternura, perguntando-lhe 3 vezes: você me ama? E com cada afirmação, Pedro foi curado e restabelecido. Deus não apenas perdoa, Deus restaura e reafirma seu propósito. Jesus não veio buscar os sãos, ele veio buscar os quebrantados. Em Lucas 4:18, Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração. Você vê, você é o alvo do ministério de Jesus. Sua dor é exatamente o lugar onde ele quer agir. Há pessoas que caminham com um sorriso no rosto, mas sua alma está cheia de feridas, feridas de abandono, traição, perda, abuso, solidão. Cada uma delas pode se tornar uma barreira ou um altar. Tudo depende de a quem você as entrega. Se você as entregar ao inimigo, ele as usará para destruí-lo. Mas se você as entregar a Deus, ele as usará para prepará-lo. A dor não é algo que deva ser escondido, é algo que deve ser rendido. E nesse ato de rendição começa o processo de restauração. Davi entendeu isso melhor que ninguém. No Salmo 51:17, ele escreveu: os sacrifícios de Deus são o espírito quebrantado, ao coração contrito e humilhado, tu, ó Deus, não desprezarás. Não são nossas obras nem nossa reputação que Deus valoriza. É esse coração quebrado, entregue sem defesas, que ele não rejeita. Talvez este seja o seu caso. Talvez você esteja ouvindo isso do fundo de um poço emocional, sem forças, sem esperança, pensando que não há mais volta. Mas você não está sozinho. Deus está com você mesmo agora. E o que hoje você vê como ruína, amanhã você verá como alicerce. Porque o Deus que permitiu o quebrantamento é o mesmo que está preparando a restauração. Ele não desperdiça nenhum sofrimento. Tudo, absolutamente tudo, será usado para o bem. Romanos 8:28 nos assegura isso com uma convicção indestrutível. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você está passando por essa etapa, não é porque Deus te esqueceu, mas porque Ele está te posicionando. Você não está quebrado para ser descartado, você está quebrado para ser moldado. Ao longo do tempo, vi testemunhos reais de pessoas que estavam no fundo do poço: vícios, divórcios, doenças, falências econômicas, tentativas de suicídio. Homens e mulheres convencidos de que não tinham mais valor, mas foi exatamente nesse ponto, no fundo mais profundo, que clamaram a Deus. E esse clamor não foi ignorado. Deus os levantou, os curou, os usou. Agora eles impactam vidas, pregam, lideram, ajudam outros a sair do mesmo lugar onde um dia estiveram. Porque o que te quebra também te ensina, e o que te ensina te equipa, e o que te equipa te lança. Essa é a forma como Deus age. Não tema mostrar suas cicatrizes. Jesus ressuscitou com as dele. Ele poderia tê-las apagado, mas não o fez. Porque suas feridas contavam uma história. Não eram sinal de fraqueza, mas prova de vitória. Suas cicatrizes também contam uma história. A história de alguém que caiu, mas foi levantado. De alguém que foi ferido, mas foi curado. De alguém que acreditou que tudo estava perdido,
mas foi encontrado. Cada lágrima que você derramou será contada. Cada momento de dor será redimido. Cada passo que você deu em meio ao quebrantamento será recompensado. Porque Deus vê, Deus ouve, Deus age. Talvez esse seja o seu tempo de começar de novo, não a partir da força, mas da verdade, não a partir do orgulho, mas da humildade. Talvez esse seja o seu sarça ardente, sua caverna de Elias, sua prisão como a de José. Mas em cada um desses lugares, Deus não apenas esteve presente, Ele falou. E quando Deus fala, algo novo começa. Sua voz não vem para lembrar sua dor, vem para anunciar seu propósito. Ele não te chama pelo que você perdeu, Ele te chama pelo que você ainda pode vir a ser. E se hoje você está quebrado, então está no lugar perfeito para ser levantado pelo único que tem poder para fazê-lo. Quando tudo parece reduzido a cinzas, quando as ruínas do que foi ocupam o centro da sua vida, e a lembrança do que se perdeu se torna mais presente que qualquer esperança, é fácil acreditar que tudo terminou. Mas o que os olhos humanos veem como restos inúteis, Deus vê como o início de uma restauração gloriosa. Em Isaías 61:3, uma promessa é revelada, que não apenas consola, mas transforma, a conceder aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, para que sejam chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Este versículo não é um ideal poético, é uma declaração ativa do poder de Deus para tomar o que está destruído e transformá-lo em algo digno de sua glória. As cinzas não são o fim da história, são o material que Ele usa para criar beleza eterna. As cinzas representam o que foi consumido, aquilo que não pode voltar à sua forma original. E no entanto, é exatamente sobre o irreversível que Deus mostra que seu poder não tem limites. Na Bíblia, quando Deus fala de transformar cinzas, não se refere a uma restauração parcial ou superficial. Ele não se limita a reparar o danificado. Ele cria algo completamente novo. A promessa não é apenas que você vai se curar, mas que você vai brilhar. Que o que te destruiu se tornará um testemunho visível de sua glória. Um dos trechos que melhor exemplifica essa transformação é a história do povo de Israel nos tempos do exílio. Eles foram despojados de sua terra, de seu templo, de sua identidade como nação. Estavam dispersos, humilhados, reduzidos a nada. Mas foi exatamente nesse tempo que Deus começou a falar por meio de seus profetas com palavras de restauração. Não porque o povo merecesse, mas porque o plano de Deus sempre transcende o juízo. Em Jeremias 31:4, o Senhor diz: "De novo te edificarei, e serás reedificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus tamborins, e sairás com danças de alegria." Não se trata apenas de sobreviver, mas de voltar a dançar, de recuperar a alegria, de refletir a glória de Deus mesmo após o colapso. O Salmo 30 também expressa essa verdade com uma força que só pode vir do Espírito. Mudaste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Verso 11. A linguagem é clara, o que antes era sinal de luto agora se torna celebração. Deus não ignora a dor, mas também não permite que ela seja a última palavra. Ele muda os sinais do quebrantamento por sinais de alegria. Essa é a essência da graça, tomar o que parece perdido e redimi-lo completamente. Um dos aspectos mais poderosos desse processo é que ele não depende da capacidade humana de se refazer. Não é uma questão de esforço pessoal, nem de resiliência emocional. É o poder de Deus agindo onde não resta mais nada. Em Zacarias 3 encontramos uma cena profundamente significativa. Josué, o sumo sacerdote, está diante do anjo do Senhor vestido com roupas sujas, símbolo de pecado, ruína e vergonha. Mas Deus não lhe pede que se limpe sozinho. Ele dá uma ordem: tirem essas roupas sujas. E acrescenta: eu tirei o seu pecado e te fiz vestir roupas de gala. Esse ato não é simbólico, é espiritual. As cinzas se vão, a glória chega. A transformação não é cosmética, é espiritual, é total, é divina. Deus não tem medo de se aproximar de nossas ruínas. Ele não se assusta com a condição do coração humano quando está em pedaços.
De fato, é ali que ele manifesta mais claramente seu caráter redentor. Em Ezequiel 36:26, ele promete: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Não é uma melhoria do coração velho, é um completamente novo. As cinzas do passado são anúncio de uma obra nova que não se constrói sobre os restos, mas sobre uma natureza distinta implantada por Deus mesmo. A história da redenção não é apenas pessoal, é coletiva. O mesmo padrão de queda e restauração se repete em toda a história bíblica. Desde Adão e Eva, que foram cobertos com túnicas por Deus após sua queda, até o Apocalipse, onde a cidade celestial desce adornada como uma noiva. Tudo aponta para um Deus que transforma o vil em precioso. Em Romanos 5:20, Paulo declara uma verdade que rompe toda a lógica humana. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é que Deus ignore a queda, é que sua graça tem mais peso. Não é que o pecado não importe, é que sua redenção é mais poderosa que a ruína que o precede. Nesse processo, é fundamental compreender que Deus não restaura para que sigamos iguais. Ele restaura para formar algo completamente diferente. Quando o povo de Israel voltou do exílio, não reconstruiu o templo como uma cópia exata do anterior. Fizeram-no mais simples, mais humilde, mas foi exatamente nesse lugar que a glória de Deus voltou a se manifestar. Em Ageu 2:9, o Senhor declara: a glória desta última casa será maior que a da primeira. Isso é o que Deus faz. Ele não apenas devolve o que se perdeu, Ele dá algo melhor. E o faz não porque somos dignos, mas porque sua fidelidade permanece mesmo quando falhamos. O inimigo quer que você veja as cinzas como um lembrete de perda. Deus quer que você as veja como o anúncio de uma nova criação. O inimigo sussurra que tudo terminou. Deus fala com autoridade e declara que está apenas começando. A diferença está em quem você escuta. Em Apocalipse 21:5, aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Não algumas, não as fáceis, não as que ficaram parcialmente intactas, todas. Essa promessa abrange sua mente, sua história, sua identidade, seu presente e seu futuro. Não há canto do seu ser que fique fora do alcance de seu poder restaurador. Por isso, não tema enfrentar as ruínas da sua vida. Não evite olhar para as cinzas pensando que Deus não vai querer tocá-las. Ele já decidiu fazê-lo. Ele já falou vida sobre o que você acreditou estar morto. Em Isaías 43:18-19, o Senhor diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, não a conhecereis. Abrirei um caminho no deserto e rios na solidão. Isso não é uma ilusão, é uma realidade espiritual que já começou dentro de você, mesmo que você ainda não a veja com seus olhos. Quando Deus promete rios na solidão, Ele o faz porque determinou fertilizar as terras que você considerava secas. Não há cinza tão espessa que impeça o broto da vida quando Deus fala. Sua palavra tem poder criativo. Quando Ele disse: "Mese a luz", não havia nada, apenas escuridão, e a luz foi. Quando Ele fala sobre suas cinzas, algo novo se forma, mesmo que você não saiba como. Sua palavra é suficiente. O profeta Isaías o afirma com clareza no capítulo 55, verso 11. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu quero, e será bem-sucedida naquilo para que a enviei. Quando Deus diz que seu pranto será transformado em dança, é porque Ele já começou a preparar a música. Nesse ponto é necessário entender que a beleza que Deus promete nem sempre se parece com o que esperamos. Às vezes não se trata de recuperar o que tínhamos, mas de receber algo que nunca imaginamos. A mulher samaritana chegou ao poço buscando água natural, mas terminou recebendo uma fonte espiritual. Em João 4,14, Jesus lhe diz: "Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, mas a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." Essa é a beleza que substitui a cinza, não uma cópia do passado, mas uma revelação do eterno. Quando tudo parece perdido, Deus está formando algo que você não havia visto. O quebrantamento dá lugar à dependência. A dependência dá lugar à fé. E a fé ativa a obra de Deus.
Cada passo nesse processo faz sentido, mesmo que você ainda não compreenda. Como diz o Salmo 126:5, os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. As lágrimas não são inúteis, são sementes no campo de Deus, e sua promessa é que haverá colheita. Ele não deixa a terra da sua alma estéril, ele a rega com seu espírito e a desperta com sua palavra. Tudo o que você passou não é evidência de abandono, mas parte de uma preparação. As cinzas indicam que algo terminou, mas também indicam que algo foi purificado pelo fogo. E o fogo, na Bíblia, representa julgamento, sim, mas também representa presença. Moisés viu Deus em uma sarça ardente. Elias foi levado em um carro de fogo. O Espírito desceu no Pentecostes como línguas de fogo. O fogo não apenas destrói, também consagra. E se suas cinzas vêm do fogo de Deus, então há propósito nelas. Por isso não as tema. Aceite-as como parte do processo. Olhe para suas cinzas não com dor, mas com esperança. Porque se Deus está no meio delas, logo você verá beleza onde hoje só vê restos. Sua palavra o confirma, sua fidelidade o garante, e seu amor o assegura. A rejeição pode parecer uma sentença, como uma marca que não se apaga, uma ferida invisível que arde toda vez que é lembrada. É uma das dores mais profundas da alma, porque atinge diretamente a identidade. Quando alguém rejeita quem você é, o que você oferece ou até mesmo sua existência, parece que uma parte de você se apaga. Mas no reino de Deus, nada está fora do propósito. E quando você foi rejeitado, você não está sendo eliminado, está sendo redirecionado. O que você viu como uma porta fechada, Deus viu como uma virada para o destino que Ele preparou para você desde antes do seu nascimento. A palavra de Deus está cheia de pessoas que foram rejeitadas pelos homens, mas escolhidas por Deus. O próprio Jesus foi desprezado. Em Isaías 53:3 profetiza-se com clareza: desprezado e rejeitado entre os homens, varão de dores, experimentado no sofrimento, e como se escondêssemos dele o rosto, foi menosprezado, e não o estimamos. Aquele que encarnou a plenitude divina foi rejeitado por aqueles que mais precisavam de sua presença. No entanto, essa rejeição não foi um obstáculo, foi o caminho pelo qual se cumpriu o plano de salvação. Sem esse desprezo, não haveria cruz, e sem a cruz não haveria redenção. O mesmo acontece com aqueles que foram chamados por Deus para cumprir propósitos que nem todos compreendem. A rejeição é parte do processo, porque quem foi escolhido para coisas grandes nem sempre será compreendido por aqueles que vivem no comum. José foi rejeitado por seus próprios irmãos. Eles o venderam como escravo, o despojaram de sua túnica, o separaram de seu pai e de tudo que conhecia. Mas essa rejeição foi a chave que o levou ao Egito. E no Egito foi onde o sonho que Deus lhe revelou se cumpriu. Em nenhum momento Deus perdeu o controle. Cada passo foi intencional. Em Gênesis 45:8, José revela o mistério por trás de seu sofrimento. Não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. Não foram seus irmãos, foi Deus. Não foi uma traição sem sentido, foi uma redireção precisa. A rejeição não invalida o chamado. De fato, muitas vezes, o confirma. Quando Davi foi ungido por Samuel, ninguém em sua própria casa pensou nele. Seu pai nem o apresentou entre os candidatos. Ele foi ignorado, esquecido, excluído. Mas Deus não olha o que o homem olha. Em 1 Samuel 16:7 somos lembrados, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha o coração. Davi não precisava da aprovação de sua família para ser escolhido por Deus. Sua rejeição foi o sinal de que seu chamado não vinha dos homens, mas do céu. Ao longo das Escrituras, esse padrão se repete. Aqueles que foram deixados de lado pelo sistema, pela cultura ou por suas próprias famílias, foram escolhidos por Deus para realizar as tarefas mais sagradas. Moisés foi rejeitado por seu povo quando tentou defendê-los e terminou fugindo para o deserto. Mas foi nesse mesmo deserto que Deus se revelou a ele em fogo e o chamou para libertar Israel. A rejeição o afastou, mas não o anulou, o posicionou.
e foi nesse isolamento que começou sua verdadeira formação como líder. O apóstolo Paulo, antes chamado Saulo, também enfrentou rejeição. Após sua conversão, muitos não confiavam nele. Seu passado como perseguidor o perseguia. Mas foi em meio a essa desconfiança que o Senhor começou a usá-lo com mais poder. Porque quando a porta humana se fecha, Deus abre caminhos que não dependem da validação de ninguém. Em Gálatas 1:15-16, Paulo escreve: "Mas quando aprove a Deus que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça, revelar seu Filho em mim, não consultei carne nem sangue." Seu chamado não nasceu da aceitação social, mas de uma escolha divina que não precisava de permissão humana para se cumprir. Há momentos em que a rejeição parece inexplicável. Você se esforça, ama, serve, e ainda assim não é aceito. Mas nem tudo que parece injustiça é castigo. Às vezes é proteção. Deus conhece os corações, vê o que você não vê, ouve conversas que você não ouve, e por isso interrompe relações, oportunidades e caminhos que, embora dolorosos ao fechar, evitam uma desviação do seu destino eterno. No Salmo 118:22, declara-se: "A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. O que foi descartado por especialistas, o que foi subestimado pelos entendidos, foi o que Deus escolheu como fundamento." Esse é o poder redentor da rejeição nas mãos de Deus. Às vezes a rejeição vem dos lugares que mais amamos. Família, amigos, comunidade. Isso a torna mais dolorosa, mas também mais poderosa nas mãos de Deus. Porque quando Ele permite que você seja afastado é porque está construindo algo que não pode se misturar com o anterior. Em Levítico, quando os sacerdotes eram separados para servir, eram isolados por dias. Não era castigo, era consagração. Quando você sentir que está sendo afastado, pergunte-se se não é Deus te consagrando. Até Jesus foi rejeitado em sua própria terra. Em Marcos 6:4, ele disse: "Um profeta não fica sem honra, exceto em sua própria terra, entre seus parentes e em sua casa." Esse princípio ainda é válido. Às vezes aqueles que mais te conhecem no natural não estão preparados para aceitar o chamado sobrenatural que Deus colocou em você. Mas o plano de Deus não para por causa disso. Se Ele falou, se Ele ungiu, se Ele separou, então ninguém pode fechar a porta que Ele abriu. Em tempos de rejeição, a tentação é se retirar, se apagar, se calar. Mas a fé madura se levanta em meio ao silêncio, se afirma em meio ao desprezo e continua caminhando mesmo sem aplausos. Porque não depende da aceitação do ambiente, mas da fidelidade do Deus que chamou. Jesus, em sua entrada triunfal, foi aclamado por multidões, mas dias depois, essas mesmas vozes pediram sua crucificação. As multidões mudam, mas o propósito de Deus permanece firme. A rejeição não é um sinal de que você não é útil. É um sinal de que você não foi feito para se encaixar em estruturas limitadas. Deus te criou para algo mais alto, mais profundo, mais eterno. E para chegar lá, era necessário sair do lugar onde você estava. A rejeição foi a chave. Em Atos 7, Estevão prega sobre Moisés e diz algo revelador no verso 35. "A este Moisés a quem haviam rejeitado, dizendo: quem te constituiu governante e juiz? A este Deus enviou como governante e libertador. O que os homens rejeitaram, Deus enviou. O que foi menosprezado, foi usado. O que parecia descartado, foi promovido pelo céu." Nos momentos de rejeição é essencial lembrar que sua identidade não muda. Não importa quem te deixe de fora, quem te ignore, quem te subestime. Seu chamado permanece intacto. Seu valor não depende da opinião dos outros, mas do preço que Deus pagou por você, e esse preço foi o sangue de Cristo. Em Pedro 2:9 afirma-se: "Nós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus." Não há rejeição humana que possa invalidar uma escolha divina. Quem foi rejeitado pelos homens, mas abraçado por Deus, carrega uma força espiritual que não pode ser explicada com lógica. Porque aprendeu a depender do céu, não dos elogios. Aprendeu a caminhar com o respaldo da presença, não com a aprovação das multidões. Entendeu que se Deus está ao seu lado, nada pode deter o que foi decretado desde a eternidade.
A rejeição pode deixar cicatrizes, mas também pode ser o início de uma nova dimensão espiritual. Não é por acaso que o trigo, antes de ser útil, deve ser sacudido, e que o ouro, antes de ser puro, deve passar pelo fogo. Assim também, antes de caminhar no eterno, Deus permite que você passe por momentos em que tudo parece se perder. Mas nesse vazio sua mão se manifesta. Nesse silêncio sua voz se torna mais clara. Nessa separação seu propósito se revela. Não se detenha no que perdeu. Não meça seu chamado pela quantidade de portas que se fecharam. Meça seu caminho pela fidelidade daquele que te sustenta. Deus não rejeita os que foram quebrantados. Ele os levanta, Ele os forma. Ele os envia. A rejeição foi parte do design. E o que hoje te dói, amanhã será a evidência de que Deus te tirou do lugar errado para te levar ao lugar exato onde sua glória se manifestará em plenitude. Há momentos em que a alma se afoga em silêncio, instantes em que tudo se quebra por dentro e a escuridão parece se impor como uma verdade absoluta. Os dias se tornam intermináveis, e as noites se sentem como prisões que apertam o peito com uma solidão inexplicável. Nesse tipo de dor, quando tudo o que é humano falhou, quando as respostas não chegam e o sofrimento permanece, é fácil pensar que Deus se afastou, que talvez não ouça, que talvez tenha se esquecido. Mas essa conclusão, embora compreensível a partir da ferida, não corresponde à verdade eterna de sua palavra. Deus nunca se ausenta. Ele não abandona. Sua presença não depende da clareza do momento, mas da fidelidade de seu caráter, e essa fidelidade não muda, mesmo quando tudo mais foi abalado. A Escritura está cheia de momentos em que os filhos de Deus atravessaram vales escuros, e no entanto o Criador estava lá caminhando em silêncio ao lado deles. No Salmo 23:4, Davi expressa uma certeza que não vem da lógica, mas de uma relação real com Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele não diz que Deus estará depois do vale, nem que o esperará do outro lado. Ele diz que está no meio do vale. Essa é a diferença que transforma a desesperação em confiança. Não importa quão profundo seja o abismo, a presença de Deus permanece constante e silenciosa às vezes, mas inabalável. Muitos confundiram o silêncio de Deus com sua ausência. Mas o silêncio não é desconexão, é preparação. Nos dias de Jó, quando tudo foi arrancado de sua vida e não havia explicação lógica para sua dor, Deus não falou imediatamente. Ele não interrompeu o processo com respostas prematuras. Ele guardou silêncio não por desprezo, mas porque estava realizando algo mais profundo que o alívio momentâneo. Em Jó 23:8-10, o patriarca diz: "Eis que vou para o Oriente, e não o encontro para o Ocidente, não o percebo. Se ele opera ao norte, não o vejo, ao sul ele se esconde e não o percebo. Mas ele conhece o meu caminho. Quando me provar, sairei como ouro. Não vê-lo não significa que ele não está. Não ouvi-lo não implica que ele não age." Deus não se limita à percepção humana. Sua presença transcende o que os sentidos podem captar. Até mesmo Jesus, quando estava pendurado na cruz, carregando o peso do pecado do mundo, experimentou um momento em que a dor foi tão intensa que exclamou: meu Deus, por que me desamparaste?" Mateus 27:46. E no entanto o Pai não o havia abandonado. Seu silêncio fazia parte do cumprimento do plano mais glorioso já traçado. O aparente abandono era na verdade a consumação do propósito eterno, porque na cruz não apenas se pagava o preço do pecado, também se demonstrava que Deus permanece fiel, mesmo quando o céu parece fechado. A presença de Deus nem sempre se manifesta com estrondo. Não sempre chega em fogo ou em terremotos. Às vezes, como no caso de Elias, ela se manifesta em um sussurro suave. Em 1 Reis 19, após um tempo de exaustão, medo e desejo de morte, o profeta experimenta uma revelação íntima do caráter de Deus. Não foi no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Foi na voz suave, quase imperceptível. Isso muda toda a nossa percepção. Nem sempre você sentirá Deus, mas sua presença não depende de suas emoções. Sua fidelidade é mais firme que qualquer montanha. Sua proximidade é mais real que qualquer evidência visível. Há momentos em que a angústia é tão profunda
que nem mesmo palavras podem ser formadas. Mas nem isso impede que Deus esteja presente. Em Romanos 8:26 disse: o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo no silêncio do seu choro, o Espírito de Deus está ativo. Não há vazio que o detenha, não há sombra que o ofusque. A intercessão do Espírito revela que você não está sozinho, que nos cantos mais escuros há uma voz que clama por você, uma mão que te sustenta, uma presença que não se retira. O povo de Israel também conheceu o silêncio de Deus. Houve um período entre o Antigo e o Novo Testamento em que não se registraram palavras proféticas por séculos. Mas esse aparente silêncio foi o prelúdio do nascimento do Messias. Não foi esquecimento, foi gestação. Às vezes Deus cala, não porque deixou de falar, mas porque está preparando uma manifestação que transformará completamente o panorama. O silêncio, quando é divino, não é vazio, é espera. E a espera não é castigo, é transição. O Salmo 139 confirma que não há lugar onde você possa estar fora da presença de Deus. O salmista declara com clareza: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no inferno, eis que tu estás ali. Nem o céu nem o inferno estão fora de seu alcance. Nem o ápice da vitória nem o abismo da dor o intimidam. Deus não tem medo de entrar nas salas onde você está chorando. Ele não se afasta dos campos onde você foi ferido. Ele não se retira quando sua fé vacila. Pelo contrário, ele se aproxima mais. Quando Israel atravessou o Mar Vermelho, Deus não os esperava do outro lado. Ele ia à frente deles em uma coluna de nuvem e de fogo. Durante o deserto, sua presença era tangível dia após dia. E mesmo quando o povo se rebelou, mesmo quando murmurou, mesmo quando duvidou, a nuvem não desapareceu. Isso demonstra que sua fidelidade não depende de sua constância. Ele é quem permanece, mesmo quando você não pode mais se sustentar. Deuteronômio 31:6 o afirma sem ambiguidade: não temas nem te assustes, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Em Apocalipse 1, quando João está exilado na ilha de Patmos, longe de tudo e aparentemente esquecido, ele recebe uma das revelações mais gloriosas do céu. Foi em seu isolamento que ele viu Cristo glorificado, caminhando no meio dos candelabros. O exílio foi o cenário do encontro, a solidão foi a plataforma para ver o Rei em seu esplendor. Às vezes é no seu deserto que Deus fala mais claro, não porque antes ele não estivesse, mas porque agora você pode ouvi-lo sem distrações. O ambiente não limita sua ação, o abandono humano não cancela sua proximidade. A distância não detém sua voz. Em cada noite sem resposta, em cada lágrima que ninguém viu, em cada pensamento que você não ousou dizer, Deus estava lá, não como um espectador, mas como um pai atento. Em Isaías 41:10 ele diz: não temas porque estou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, sim, eu te ajudo, sim, eu te sustento com a destra da minha justiça. Essa não é uma promessa condicional. Não diz que ele estará se tudo estiver bem. Diz que ele está, não importa o estado em que você se encontre. A percepção humana é limitada. Pode te enganar. Você pode sentir que Deus está longe quando na verdade ele está mais perto do que nunca. Como os discípulos na barca que acreditaram que pereceriam sem perceber que Jesus dormia ao lado deles. A tempestade não era sinal de abandono. Era o contexto para que vissem o poder daquele que estava com eles. Em Marcos 4:39 Jesus se levanta e repreende o vento. Cala-te, aquieta-te. E fez-se grande bonança. O vento se submete à sua voz porque sua autoridade não diminui, mesmo que pareça adormecida. A presença de Deus não depende da sua percepção, mas da sua natureza. Cada prova é um cenário para revelar que Deus nunca se foi. Às vezes você não o vê porque está olhando para a dor, não o ouve porque o barulho do sofrimento é alto. Mas ele continua lá esperando que sua alma se acalme o suficiente para reconhecer que você não está sozinho. Isaías 30:15 revela uma chave que poucos entendem. Em vos converterdes e em repousardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança está a vossa força.
Deus não precisa fazer barulho para ser real. Sua voz se ouve na calma, sua presença se sente na rendição, você não precisa forçar nada, apenas confiar. O que o inimigo quis fazer você acreditar é que Deus te abandonou. Mas a verdade é que sua presença esteve com você em cada passo. Mesmo quando você caiu, Ele estava lá. Mesmo quando duvidou, Ele permaneceu. Mesmo quando você virou as costas, sua misericórdia continuou te cercando. Lamentações 3:22-23 o afirma com poder: é por causa das misericórdias do Senhor que não somos consumidos. Porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essa fidelidade não depende dos seus méritos, é parte de quem Ele é. E Ele não pode negar a si mesmo. Por isso, embora você esteja despedaçado por dentro, embora pense que ninguém compreende sua luta, embora a escuridão pareça impenetrável, você pode ter certeza de uma coisa: Deus está com você. E se Ele está com você, então a dor não tem a última palavra. Sua presença não é uma ideia, é uma realidade que sustenta, transforma e conduz mesmo nos seus piores momentos. Ele não te deixou, e essa certeza é suficiente para começar a caminhar rumo ao que está por vir. A dor que você viveu não é inútil. As lágrimas que você derramou não caíram no chão sem propósito. Cada ferida que marcou sua história, cada momento em que você se sentiu quebrado, cada temporada de angústia e silêncio, foi vista por Deus com olhos de eternidade. Porque embora sua história pareça uma sequência de fracassos, nas mãos certas ela se torna uma ferramenta para levantar outros. Você não foi quebrado sem motivo. Você foi moldado para consolar com autoridade. No reino de Deus, tudo que você viveu pode ser redimido para trazer vida aos que vêm depois. A palavra estabelece esse princípio com clareza em 2 Coríntios 1:3-4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer tribulação. Não se trata apenas de receber consolo, mas de nos tornarmos canais de consolo. Deus não nos levanta apenas para nos restaurar, mas para que sejamos restauradores. Ele não nos cura para nos deixar em silêncio, mas para que nossas palavras sejam remédio para outros. Uma história quebrada se torna uma história poderosa quando é tocada pela graça. A cruz é o maior exemplo. Foi um instrumento de morte, dor e vergonha, mas Deus a usou como ponto mais alto de redenção para toda a humanidade. O que era símbolo de derrota tornou-se símbolo de vitória. E o que em sua vida foi cenário de sofrimento, pode se tornar o ponto de partida para que outros conheçam a esperança. Não pelo que você fez, mas pelo que Deus fez com você. Porque cada marca pode se transformar em um testemunho, e cada cicatriz pode falar mais alto que 1000 palavras. Quando Jesus ressuscitou, Ele não escondeu suas feridas. Ele as mostrou em João 20:27. Ele disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e mete-a no meu lado. Ele não precisava fazer isso. Poderia ter se apresentado com um corpo glorificado sem marcas. Mas Ele escolheu conservar os sinais do sofrimento. Porque as feridas redimidas são prova de ressurreição. São evidências de que a dor não teve a última palavra. Em vez de ocultar o passado, Jesus o usou como confirmação de sua vitória. E isso mesmo Ele quer fazer com você, mostrar que o que tentou te destruir não conseguiu. Que você ainda está de pé, que a glória de Deus se manifestou mesmo em meio ao quebrantamento. O processo de restauração não é apenas um ato pessoal. É uma obra que Deus expande por meio de você. Porque onde você foi ferido também foi treinado. Onde você foi enfraquecido, agora pode compreender. E o que antes parecia inútil, hoje pode ser uma ferramenta precisa nas mãos de Deus para alcançar os quebrantados. Em Isaías 61, quando se descreve a missão do ungido, inclui-se uma afirmação clara: edificarão os lugares antigamente assolados, levantarão as ruínas de outrora. Essa tarefa não é dada aos que nunca sofreram, é dada aos que conhecem a dor, aos que viveram a ruína e agora foram levantados. Porque só quem esteve no pó sabe caminhar com compaixão ao lado dos caídos. Deus não precisa de perfeição para te usar.
Ele precisa de disposição. Ele não escolhe os que não falham. Ele escolhe os que, apesar de tudo, continuam dizendo sim. A história de Pedro é clara. Ele negou o Senhor, chorou amargamente, mas foi restaurado com amor. E no dia de Pentecostes, ele se levantou com autoridade para pregar com poder. Sua história não foi apagada, foi redimida. E essa redenção foi a base de seu chamado. O que o quebrou tornou-se o alicerce de seu ministério. Porque Deus toma o que está quebrado, o purifica e o torna útil. Cada etapa vivida com dor se transforma em uma porta que você pode abrir para outros. O sofrimento, entendido à luz de Deus, torna-se sabedoria. E a sabedoria aplicada com amor torna-se cura. O que no passado parecia uma corrente agora pode ser uma chave. Porque quando você fala a partir de um coração restaurado, sua voz tem peso. Você não precisa gritar, não precisa impressionar. Sua história fala por você. E essa história, quando entregue a Deus, tem o poder de romper cadeias, iluminar caminhos, renovar a fé daqueles que já não acreditam que exista esperança. Deus tem trabalhado em sua vida, mesmo quando você pensava que nada fazia sentido. E todo esse trajeto que pareceu confuso, será usado para manifestar seu propósito, não como uma repetição de sofrimento, mas como um testemunho de redenção. Porque em seu reino, a dor não é desperdiçada, as quedas não são ignoradas, e as ruínas não são descartadas. Tudo é usado, tudo é redimido, tudo faz parte do plano. Sua história quebrada não é uma vergonha que você deve esconder, é uma glória que Deus quer revelar. Porque quando outros virem que alguém como você pode ser restaurado, também acreditarão que é possível para eles. Não por você, mas pelo Deus que te levantou. E essa é a maior vitória, não apenas ter sido curado, mas ser instrumento de cura. Não apenas ter sido libertado, mas ser canal de liberdade. Não apenas ter sido encontrado, mas agora apontar o caminho. Isso é o que Deus faz com uma história quebrada. Ele a transforma em uma mensagem viva de sua graça. Muitos acreditam que, para Deus usá-los, precisam ter tudo em ordem, que precisam limpar sua história, dominar suas emoções, alcançar certo nível de maturidade antes de poder participar do plano divino. Mas essa ideia, embora lógica para os homens, não corresponde ao modelo que Deus revelou nas Escrituras. O propósito de Deus não depende da sua perfeição, mas da sua disposição. Ele não exige vidas sem manchas, mas corações que digam: eis-me aqui. Esses são os que Ele chama, esses são os que Ele levanta, esses são os que Ele envia. Deus não busca ferramentas polidas, Ele busca vasos dispostos. Em Isaías 6, o profeta ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei e quem irá por nós? E sua resposta não foi perfeita, não veio de um lugar de superioridade espiritual, mas de humildade. Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não lhe pediu credenciais, não exigiu que ele demonstrasse méritos. Bastou que ele estivesse disposto, porque quando o coração está alinhado com o céu, a imperfeição humana não é obstáculo para que o propósito eterno se cumpra. Ao longo de toda a história bíblica, o padrão é o mesmo. Deus escolhe o fraco, o imperfeito, o que o mundo não valoriza, para mostrar seu poder. Em 1 Coríntios 1:27, estabelece-se claramente: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Não porque Ele ame a fraqueza em si mesma, mas porque na fraqueza humana se revela a força sobrenatural. O plano de Deus é tão perfeito que até nossas falhas podem ser tecidas dentro de seu propósito para trazer glória ao seu nome. Quando Moisés foi chamado, ele não se sentia capaz. Tinha medo, insegurança, dificuldade para falar. Mas Deus não o desqualificou. Em Êxodo 4:12, o Senhor responde com firmeza: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. A garantia não estava na eloquência de Moisés, mas na presença de Deus com ele. A missão não dependia do talento, mas da obediência. E essa é a chave: Deus não espera que você seja perfeito. Ele espera que você diga sim. Pedro negou Jesus 3 vezes. E ainda assim foi escolhido para pastorear o rebanho. O Senhor não o descartou, mas o restaurou. Em João 21,
Após a ressurreição, Jesus não lhe lembra suas falhas. Ele pergunta: você me ama? Essa é a condição, não uma trajetória impecável, mas um coração rendido. E quando Pedro diz que sim, Jesus lhe confia sua obra: apacenta as minhas ovelhas. Isso demonstra que o plano de Deus não se cancela por nossos erros, mas avança quando estamos dispostos a nos levantar e segui-lo. O rei Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, não porque não falhou, mas porque, apesar de suas falhas, sempre voltava para ele. Sua vida não foi perfeita, mas sua disposição para se arrepender, obedecer e adorar, mesmo em meio ao quebrantamento, foi o que o sustentou. No Salmo 51:17, ele escreve: os sacrifícios de Deus são o espírito quebrantado, ao coração contrito e humilhado, tu, ó Deus, não desprezarás. Deus não busca fachadas, ele busca sinceridade, e nessa sinceridade nasce a verdadeira disposição. O plano de Deus inclui pessoas comuns com corações rendidos. Aqueles que se levantam mesmo depois de cair, que continuam confiando quando tudo parece perdido, que obedecem mesmo sem compreender completamente. A fé não é entendimento total, é obediência parcial baseada na certeza de quem Deus é. Hebreus 11 nos mostra uma galeria de pessoas imperfeitas que realizaram grandes coisas, não por seus méritos, mas por sua fé, e essa fé se manifestou em disponibilidade. Eles disseram sim, caminharam quando não sabiam para onde iam, construíram quando não viam a chuva, confiaram quando não havia sinais visíveis. E essa disposição foi suficiente para que Deus escrevesse histórias eternas por meio deles. A perfeição não é requisito para começar. De fato, muitas vezes ela se torna um obstáculo, porque alimenta o orgulho ou a paralisia. O plano perfeito de Deus já contempla suas fraquezas, já está traçado com conhecimento de suas limitações. Você não precisa impressionar a Deus, só precisa confiar nele. Em 2 Coríntios 12:9, o Senhor diz a Paulo: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que você vê como uma falha, Deus vê como uma oportunidade para se glorificar. O que você quer esconder, Ele quer redimir. Quando seu coração está disposto, Deus se encarrega do resto. Ele abre caminhos, fortalece o fraco, capacita o simples e transforma o pequeno em instrumento de impacto. Não se trata do que você pode alcançar, mas do que você está disposto a entregar. Se você colocar sua vida nas mãos dele, mesmo com cicatrizes, com medo, com imperfeições, ele a tomará e a usará como parte de um design que já foi selado no céu. Porque o plano de Deus não precisa que você seja perfeito, só precisa que você esteja pronto para dizer: aqui estou, Senhor, usa-me. Você não precisa estar consertado para ser amado por Deus. Ele não espera que você se restaure para se aproximar. Ele se aproxima porque te ama como você está, com as peças desordenadas, com as perguntas sem resposta, com o olhar cansado. A graça de Deus não busca versões finalizadas. Busca corações sinceros que, mesmo quebrados, estejam dispostos a voltar para Ele. Porque o valor que você tem não está no que perdeu, mas no que você foi criado para refletir a imagem dele. Quando tudo dentro de você desmoronou, quando a alma se quebra em silêncio e as forças parecem se esgotar, ainda resta algo que o inimigo não pode tocar: a voz de Deus chamando você pelo seu nome. Essa voz não acusa, não rejeita, não compara. Essa voz te chama para a vida, para a dignidade que não se perde nem mesmo no pó, para a promessa que permanece mesmo que tudo mais tenha se quebrado. Deus não está esperando do outro lado do seu processo. Ele está aqui, exatamente onde você está, levantando desde o invisível uma obra que você ainda não compreende. Ele vê em você o que você não vê, não sua desordem, mas seu design, não sua queda, mas seu destino. E embora o mundo te tenha rotulado pelo seu passado, Deus está te marcando com seu propósito eterno. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa dar um passo. O passo que diz: aqui estou, Senhor. Mesmo com tudo que não entendo, confio em Ti. Porque não se trata de entender o plano, mas de crer no coração daquele que o desenhou. E esse Deus que hoje te chama não está improvisando. Ele já escreveu os dias que você ainda não viveu.
Ele já viu a beleza onde você só vê cinzas. Ele já contemplou a glória que nascerá de suas ruínas. Você não está acabado. Você está a caminho. Você não está sozinho. Você está sendo guiado. Este não é o fim. É o momento exato em que a história começa a mudar, onde a voz do céu sussurra entre suas rachaduras. Ainda tenho algo glorioso para fazer com você. Amém. I was holding every moment like it might fall apart, filling silence with explanations, God in every part. Every second felt accounted, every thought had rules. I forgot that even oceans need some space to move. So I loosened my grip, and the noise grew thin. I needed breathing room, not an answer, not a cure, just space to feel what's true. No fixing, no proof, breathing room. I step back from the questions. I stop chasing the why. Let the moment sit unfinished. Let the reason slide. Found a softer way of standing without armor on. Turns out peace arrives unnoticed when you don't force it along. I didn't disappear, I find breathing peace. I needed breathing room, not direction, not control, just step between the wounds to let them close. No racing, no pressure, nothing due, just a little distance. Just breathe Maybe healing is louder. Maybe strength is letting go. Maybe life was never asking for more than what we know. I found breathing room inside the pause between what I felt and what I caused. No labels, no timeline,
in dreams.